Então agora eu vou te apresentar uma nova grandeza, que se chama calor específico. Ó, o calor específico é usado para substâncias como água, gelo, ferro, cerâmica pode ser. E o calor específico é a razão entre a capacidade térmica e a massa dessa substância. Tipo, a capacidade térmica tem mais interpretação, porque olha a unidade de medida do calor específico, ó. Você pega a unidade da capacidade térmica, que é joules por grau Celsius, caloria por grau Celsius, e ainda coloca... Calma aí, deixa eu mudar a ordem, que é mais usual assim, ó. Caloria por grama grau Celsius. Gostou? Não gostou, mas é assim, ó. Ele significa um calor específico. Imagina que o calor específico fosse 2. Então, para que você eleve 1 grama dessa substância a 1 grau Celsius, você precisa dar para essa substância 2 calorias. Então, é em função da variação de temperatura e da massa dessa substância. Então, eu não posso falar assim, ó, o calor específico dessa garrafa é tal. Não, a garrafa tem uma capacidade térmica. Eu posso falar o calor específico do metal é tanto, de uma substância, certo? E aí o enunciado, além de te dar o calor específico, ele vai ter que te dar a massa dessa substância que está envolvida. Aqui não. Eu posso falar o calor, a capacidade térmica da xícara. Alguém foi lá e estudou a xícara. Então não me interessa a massa da xícara, nem nada, tá? Ela já tá aqui, tipo, isso daqui já tá ensaiado, especificado quanto que mede, tá bom? Tá bom. E daí, deixa eu ver se eu já posso fazer isso. Não. Eu preciso te apresentar, já te ensinei esse. Eu preciso começar a te ensinar os nomes que os calores recebem. Então, ó, eu tentei te mostrar assim, separadamente. No nosso organismo, como que eu meço calor? Com calorias, né, unidade de medida, e ela tem uma conversão para o sistema internacional aqui em joules. Como que eu tenho uma forma de descobrir como que um objeto se comporta quando ele recebe calor, e cada objeto tem então a sua capacidade térmica para mostrar quanto tem que fornecer de calor e ver quanto ele aumenta de temperatura. E depois para uma substância, mas antes da gente lidar com a substância, que normalmente é usado água, eu vou te apresentar dois nomes que a gente dá para o calor. Então, ó, assim é como um objeto funciona, assim é como uma substância funciona, e agora eu vou te mostrar como eu vou usar essas grandezas para calcular o quesão. Tipo, então se eu quero aumentar a temperatura do ferro de 2 graus Celsius, quanto de calor que eu tenho que dar? É isso que eu vou te ensinar agora, tá bom? Só que eu não posso chamar só de calor, porque lembra que nas primeiras aulas, quer dizer, primeiras aulas foi semana passada, a gente falou tipo até de uma situação que você cede calor para a água até ela aumentar a 100 graus Celsius. Quando ela chega a 100 graus Celsius, ela fica fervendo. E lá não aumenta mais a temperatura fica constante e a água fervendo. Então, a gente dá o nome para o calor em função do efeito que ele tem. Se ele tem um efeito de aumentar ou reduzir temperatura, chama calor sensível. E se ele tem um efeito de mudar o estado físico daquela substância, ele tem o nome de calor latente, tá? Então, eu vou te ensinar isso. O calor pode ter efeitos diferentes e, por isso, recebe os nomes calor sensível, como ele chama, Thaís? Quesão. Calor latente. Como ele chama, Thaís? Calor, quesão. Vocês vão me deixar ficar nervoso comigo? Não, pode ficar, não tem problema. Porque eu já falei quesão também é a quantidade de movimento há 3 semanas atrás.
Então é a vida, né? Várias coisas que têm o mesmo nome, tá? Então, só para ficar claro, o calor sensível faz o quê? Ele gera variação de temperatura. E o calor latente gera mudança de estado físico. Por isso que na maioria dos exercícios, a substância que nós vamos trabalhar é a água. Porque a gente já sabe que a água muda de estado físico a 0 e a 100 graus Celsius, a gente já sabe. Então, quando ele vai falar sobre, por exemplo, eu quero colocar água quente numa piscina, de modo que ela saia de 23 graus Celsius para 25 graus Celsius, por exemplo. A água não vai mudar de estado físico quando ela for do 23 para o 25. Então, você já tem que saber da vida que o que está envolvido ali é calor sensível. Nesse nível, entendeu? Porque aí você já sabe. Agora, se ele falar assim, eu tenho um copo com água a 20 graus Celsius, nesse copo eu vou colocar 1 cubo de gelo. Aí a temperatura ambiente não importa. 1 cubinho de gelo no copo de água vai fazer a água solidificar? Não vai. O gelo vai derretendo, né? E a água, tudo vai virar água e vai ficar geladinha. Então, várias coisas do nosso dia a dia, os exercícios entendem que nós vamos aplicar aqui, tá bom? Várias coisas que a gente já sabe. Então, vamos lá, eu vou te mostrar como que eu vou fazer o cálculo do calor sensível. Q é MC delta teta. Então, M é a massa, o C é o calor específico, o delta teta é a variação de temperatura. Eu nem vou colocar a unidade de medida aqui, porque nós temos que focar aquilo. Quem manda na unidade de medida é o calor específico nesse caso, certo? Então, vamos seguir as unidades de medida de Czinho. Então, vamos para o calor latente agora e para o gráfico da água. Então, quando você precisar calcular calor latente, é quando no enunciado vai ter alguma sugestão de que vai mudar o estado físico da substância. Então, às vezes a gente fica em dúvida, mas se você focar bem nos dados do exercício, que você faz isso daqui, é bem nítido quando tem envolvido mudança de estado físico, porque ele vai ter que falar essa palavra, latente. Ele vai ter que falar assim, o calor latente de fusão daquela substância, o calor latente de evaporação, ebulição, condensação. Então, ele vai ter que citar a mudança de estado físico que está acontecendo na hora que ele der o nome dessa letra aqui, que a gente chama de L, que é esse calor latente. Então, por exemplo, para o gelo, é 800 calorias por grama. Então, você tem que dar 800 calorias para o gelo para que cada grama vire de sólido para líquido, tá? E a mesma coisa se você quer que a água vá de líquido para sólido. O valor é o mesmo, só que o caminho inverte. Então, lembra, se eu quero calcular com variação de temperatura, eu faço que macete? MC delta teta. E se eu quero fazer com mudança de estado físico, eu faço que mole, que é calor latente, tá? E eu gosto de fazer com vocês rapidinho o gráfico de mudança de estado físico para a água, só para a gente identificar qual é o tipo de calor em cada mudança. E também porque eles gostam nos exercícios de colocar esse tipo de gráfico. E aí às vezes você não viu, fica, meu Deus, o que está acontecendo no mundo, tá? Então vamos montar aqui rapidinho o gráfico de aquecimento da água.
Ó, você vai ter no eixo vertical o quesão. Não, no eixo vertical a temperatura, que ali tava quesão, fiquei. E no eixo horizontal o tempo. Pode ser em minutos, em segundos, depende, tá? Do caso. Então, imagine que você tenha um copinho aqui, ó, com cubinhos de gelo a uma temperatura menor do que zero, certo? Aqui é o nosso zero. Ele tá com uma temperatura abaixo de zero. E aí você tá sempre cedendo calor para esse copinho. Então, o que vai acontecer com ele? Eu tenho aqui copinho de gelo. Claro, gente, que na vida real, algumas coisas não são de acordo com o ideal. Você vai falar assim, ai, mas em volta do cubo começa a ficar líquido e no meio que fica sólido. É verdade, porque a gente imagina aqui na lousa que é como se todo cubinho de gelo, ele todinho tivesse a -10. E aí ele todinho ao mesmo tempo vai chegar a zero. Na vida não é assim, porque a parte externa do gelo está mais em contato com a atmosfera do que a parte do miolo. Então o derretimento, assim, a elevação de temperatura, ela não é tipo, pá, aconteceu. Ah, tá lá durinho, virou água. Não é, a vida não é assim, é suave. Mas aqui a gente estuda como se fosse todo o gelo a -10 e todo o gelo elevando a temperatura. -9, -5, ao longo do tempo. Então ele vai subindo assim, ó, você vai dando calor, a temperatura vai aumentando do gelo, certo? Até que todo o gelo sólido esteja a 0 graus Celsius, certo? Então você foi dando calor, aqui você só tem estado sólido. Quando ele chega a zero, aí sim que começa a acontecer a mudança de estado físico. E por um tempo, até que todo o sólido vire líquido, a temperatura se mantém constante. Não vai elevar a temperatura enquanto acontece o derretimento. Então, nesse momento aqui, ó, você teria uns cubinhos menorzinhos já mergulhado em um pouquinho de água. Ao contrário, né? Vou fazer assim, o copinho, a água e uns cubinhos pequenininhos assim, tá derretendo. Então tem um pouco de líquido e um pouco de sólido. Então aqui tem sólido mais líquido, beleza? Aí tudo derreteu. Então agora, se você continuar aquecendo, o copinho de água que já está só no estado líquido, ele vai começar a aumentar a temperatura até chegar em 100 graus Celsius, certo? Então, nessa região aqui, ó, só tem estado líquido. Então, você imagina um copinho aqui, só com água líquida, beleza? Tá lá, tipo uma canequinha que você colocou no fogo. Tá lá, tá aumentando a temperatura e tal, beleza. Quando chega no 100 graus Celsius, bom, vai evaporar. Então, você já esqueceu caneca de água no fogo? Já, né? Eu já. Aí, o que acontece? Enquanto tem água, tá tudo bem. Porque a água vai evaporando, a temperatura se mantém 100 graus Celsius por um tempo. Então, mantém constante aqui, ó. É como se você tivesse agora considerando a água líquida que tá aqui dentro e o vaporzinho que tá aqui ao redor, mudando de estado físico. Então, nessa região você tem líquido mais vapor, certo? E depois que tudo virou vapor, imagina que se fosse possível você manter o vapor numa região só e você continuasse fornecendo calor, aí a temperatura volta a se elevar e aqui só tem estado de vapor ou gasoso, tá? Aí, é importante a gente visualizar em cada um deles se eu usaria que macete ou que mole. Então, por exemplo, na região que você tem o gelo sólido aumentando de temperatura, o que você acha que usaria? Que mole ou que macete? Que macete. Então, aqui eu tenho certeza que eu tenho que fazer MC delta teta. Já aqui, que é ml, que tá mudando, tá solidificando. E aqui,
Q é MC delta teta, aqui Q é ML, com um novo L, porque agora tá mudando, né, o estado físico, e lá em cima Q, MC delta teta, certo? Então os exercícios gostam de mostrar isso pra você, por exemplo, colocando intervalos de tempo, e aí você tem que, com aquele tempo, calcular o calor, com o calor achar potência, e assim vai envolvendo vários assuntos no mesmo exercício. E uma coisa que eu vou falar, mas pode ser que apareça nos exercícios e vocês possam ter dúvida, muitas vezes você tem uma mistura de gelo com água. Então imagina que eu tenho uma parte de água e uma parte de gelo. Quando eu coloco o gelo na água, o mais usual é o gelo se derreter. Então vai acontecer, ó, muitas vezes, o aquecimento do gelo na água, né? A água tá ali 20 graus Celsius, então tá cedendo calor pro gelo todo o tempo. Aí tem a mudança de estado físico do gelo, e aí o gelo dá uma aquecidinha. Só que pensa, quando ele mudou de estado físico, o gelo que tava lá virou água líquida, né? Então, quando você vai ver a variação de temperatura, você tem que mudar o Czinho do gelo, que antes era gelo, porque ele estava aqui embaixo, para usar o Czinho da água, para aquele gelo que antes era gelo e depois virou água. Entendeu? Tem que dar essa ideia aí para não confundir o Czinho que você vai usar, tá bom?